Fala galera feia, saudações tricolores, eu sou o Pichotinho e esse aqui ó, é o Flu Eterno Amor, canalzinho humilde que fala do Fluminense e onde você pode dar a sua opinião, mas antes disso, deixe seu comentário, se inscreva, marque o sininho, ative, faça tudo que tiver que fazer para você não perder nada, beleza? Hoje nós estamos de Vélez Sarsfield, porque amanhã estaremos lá cobrindo 2 jogos, jogo do Vélez mais cedo, até um certo ponto, e depois vamos partir para Lanús, para ver Lanús e Fluminense. E aí, de acordo com os resultados do final de semana, a polêmica veio, poupar ou não poupar, certo? E o nosso amigo e redator daqui do canal, um dos, né, Paulo Gerês, fez um comentário interessante. Ele fez um texto interessante, e eu vou passar para vocês aqui o texto, tá? Eu tentei postar o texto, mas ficou muito grande, então eu falei com ele, tive a liberdade para poder ler para vocês, fazer um resumo do que ele escreveu. E aí depois vocês vão entrar aqui nos comentários e vão dizer o que vocês acharam. Se foi coerente, se não foi, se é tudo balela, se é bullshit, ou se tem alguma relevância. Beleza? Antes de mais nada, repito, flu.eterno.amor. Você se inscreve lá no Instagram para acompanhar tudo, toda a jornada, todo o nosso trabalho. E aqui no YouTube, compartilha para a galera, se inscreva também. E é isso. Vamos que vamos. Antes de mais nada, vamos embora para a gente não perder tempo, porque o vídeo pode ficar um pouco longo. O texto diz o seguinte, tapa na cara. Vou ler para vocês aqui, permissão. Tapa na cara. Em tempos dessas coisas todas que acontecem por aí, todo mundo quer dar uma opinião definitiva, né, de 2 ou 3 linhas, e depois que der a opinião, se der errado, a pessoa volta lá, cancela a opinião ou some. Isso acontece muito em grupos do Zap, tal, que a galera gosta de dar opinião, aí quando a conjectura muda, aí nego, ou some. Então isso é muito comum. Aí vamos lá, ele diz aqui ainda, ó, é difícil sustentar a opinião. Renato Gaúcho fez certo em poupar no sábado? Não defendi que sim, nem que não. Só comentei que ele estava fazendo escolha de tudo ou nada para conquistar os títulos das Copas. Em resumo, ele só está na dele. O treinador é ele, o risco de demissão é dele, as decisões são dele. A torcida esquecerá das discórdias assim que um título bater as portas. É o que ele aposta. Ele, Renato Gaúcho, e quem fala aqui é o nosso redator Paulo, beleza? Daí o domingo chega. Ele falando, Paulo, eu poderia me resguardar e escrever só depois do jogo de terça, mas preferi escrever agora para não ser igual aos caçadores de likes. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Que só falam o que a grande massa quer ouvir. Ou seja, aquele... tem um amigo meu que fala também lá no grupo Zap, é o não sei o que, leite com pera. É o leite com pera. Mas vamos que vamos. Pelo que aconteceu neste domingo, Renato Gaúcho estava certo sobre desgastes dos times que jogam múltiplas competições. E ele segue dizendo, direto aos fatos, 7 times da Série A participaram dos jogos no meio da semana passada. 4 deles tiveram confrontos entre si na rodada. Fluminense Corinthians e Bahia e Cruzeiro. Vou excluir da análise esses confrontos, porque, em tese, todos têm o mesmo problema de acúmulo de jogos. Com um único adendo, o Fluminense e o Atlético Mineiro, como eu já disse aqui, são os times que jogarão de novo nesse meio de semana. Jogo a jogo. Atlético Mineiro entrou em campo com praticamente força máxima, quase uma obrigação após ser eliminado pelo maior rival. Resultado? Foi dominado por um time que apenas está se montando agora, com novos reforços e o pior, faltou perna. Tomou o gol de empate quando o adversário estava com -1. Ponto para o Renato Gaúcho. E ele segue aqui. O Vasco, que pela posição na tabela também se viu obrigado a escalar seu time principal, sofreu em casa, do mesmo mal que o Atlético Mineiro. Foi dominado no primeiro tempo e o resultado de empate
Era injusto àquela altura. Bom, no final do mesmo roteiro, de Belo Horizonte tomou o gol com um jogador a mais. Anote aí, 2-0 para o Renato Gaúcho. A história do Botafogo não é a mesma, mas vale a pena ser contada. Entrou em campo contra o São Paulo com um time misto, obrigação para um time com um dos 5 maiores investimentos do Brasil. Tomou um gol cedo e não conseguiu reagir no primeiro tempo. Com a entrada do segundo tempo, de alguns titulares, se reforçou, mas não foi suficiente. Time misto também não consegue reproduzir o que o time principal faz. Misto ou reserva, o resultado na rodada foi igual ao nosso, derrota. Um sonoro 3-0 para o Renato Gaúcho. Poderia ainda falar que o misto do Corinthians não mereceu a vitória sobre os nossos reservas, mas deixo para lá. Não dá para criar polêmica, ou melhor, problemas com torcedores resultadistas. Futebol é futebol, não há garantia que faremos um grande jogo na Argentina, mas como quero muito o título da Sula, e eu também, que me parece o mais acessível, agradeço ao Renato Gaúcho, 3-0 nesse debate aqui, pela decisão de poupar os titulares nessa rodada. Para cima deles, Flusão, Paulo Xerez, 15 de setembro de 25. Então, galera, você analisa aí. Foi bom, foi ruim, fez certo, fez errado. Ah, mas os resultados não apareceram ainda. Lá nos nossos grupos a gente abriu uma enquete que alguns falaram assim, por que abrir enquete e tal? Eu falei, vocês vivem dizendo aí, hashtag fora o treinador, será que é o momento de mandar ele embora? Fluminense classificado para as semifinais do Copa do Brasil, a um passo de chegar à semifinal da Sul-Americana, título que não temos, só temos um vice, e o brasileiro, com 2 jogos a menos, se ele apertar um pouquinho o passo, como dizem na caserna, se ele apertar um pouquinho o passo, ele chega lá em cima. Hoje nós estamos na rabeta da primeira página ali, né, o 10º colocado. Mas, cá para nós, esse campeonato está bem, né, regular, porque os times que estão lá embaixo, com todo respeito, Vitória, Sport, Juventude, me parece que eles vão ficar por lá mesmo. Então, basicamente, resta uma vaga. Fluminense sendo 10º, tem ali, tirando os 3 que eu citei, tem mais 7 entre ele e a zona do descenso. 6, digamos assim. Então, se o Fluminense apertar um passo, repito, se o Fluminense apertar o passo, ele chega lá e faz bonito também. Então, dá para chegar nas 3 competições. Agora é com você, Tricolor. Avalie aí. O que o Paulo falou faz sentido? O que o Renato está fazendo faz sentido? Comente, deixe o seu recado, como dizem por aí, certo? flu.eterno.amor no Instagram, Flu Eterno Amor aqui no YouTube. Beleza, galera? Tamo juntos e marque aí o sininho para você acompanhar tudo, que nós vamos partir para os jogos na Argentina, vamos visitar estádios lá, vamos fazer um tourzinho bem rápido, mas bem produtivo, beleza? Saudações tricolores, e é isso, manda pra galera, todo mundo deve saber que o material existe, então você vai ser o nosso mensageiro, o nosso enviado especial. Saudações tricolores.